Boa noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a esse nosso ambiente de estudo, de confraternização também. Nós somos muito gratos de podermos novamente encontrar alguns companheiros aqui nesse espaço e outros que a gente vai conversando durante a semana, vão nos procurando, a gente vai, de certa forma, alinhando o pensamento e aprendizado com cada um de vocês. Pessoal, hoje é o nosso terceiro encontro do Setembro Amarelo. Nós estamos tratando sobre o tema de prevenção ao suicídio. Então, nesse mês de setembro, nós vamos tratar, todos os temas são voltados à questão da prevenção ao suicídio. Semana passada nós tivemos uma grande repercussão do estudo, foi muito bacana, as pessoas escreveram muitas recomendações de reflexões para hoje. Algumas pessoas pediram bastante orações. A gente, à medida do possível, vai acrescentando esses irmãos em nossas orações. Eu tenho certeza que vocês também possam nos pôr na oração de vocês, porque todos nós precisamos desse carinho e desse magnetismo tão fortalecedor que são as palavras, o pensamento e o estímulo à prece que cada um pode ter um em relação ao outro. Então vamos iniciar o nosso encontro hoje. Vou pedir aqui para o nosso amigo José Cláudio fazer a prece e a gente encaminha para o início do estudo. Deus, Pai de amor e bondade, neste momento que iniciamos a nossa reflexão a respeito de um tema tão importante como o suicídio, para que possa, através da tua orientação, as almas que tentam retornar à pátria espiritual por este caminho, ou aqueles que pensam nisso, possam rever sua caminhada, possam os anjos guardiães, os espíritos protetores, iluminar cada um, iluminar todos nós, para que a humanidade se amando, se respeitando e buscando acima de tudo a Deus nosso Pai, a mensagem do Evangelho do nosso irmão maior, que é Jesus Cristo, para que a gente dê sentido à nossa vida e a gente possa entender o quanto é possível vencer obstáculos, por maiores que eles sejam. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, para que esse momento da nossa leitura, do estudo, das reflexões e da participação de todos que estão nos assistindo, possa a gente fazer desse momento um momento de muito amor, de muita paz e de muita esperança no coração, gerando o ânimo que a gente precisa para a gente caminhar melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, para quem está chegando agora, bem-vindos mais uma vez, bem-vindas a todos e todas, que a gente possa ter em nossos corações a presença de Deus, de Jesus, dos bons espíritos ao nosso lado nessas reflexões da noite de hoje. Bem, se você tem o seu livro dos Espíritos, eu vou pedir para você abrir na questão 952. Se você não tem, a gente vai fazer a leitura aqui, vamos fazer a leitura devagarinho, a gente vai comentando e você vai acompanhando. Lembrando que a gente já fez 2 estudos anteriores a esse, então nós abordamos algumas questões que levam as pessoas a pensarem, a cometer o suicídio. Algumas pessoas, nós falamos também sobre as causas, falamos um pouco sobre consequências e hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de suicídio. É o suicídio moral. Aquele que muitos de nós se apegam a pequenas coisas, pequenas causas, pequenos sentimentos, pequenos propósitos desarticulados com a vida e acabamos nos embrenhando em veredas pouco frutíferas para nossas vidas. E aqui o Kardec, de maneira genial, vem trazer essas reflexões e nos encaminhar um entendimento muito tranquilo e muito lúcido a respeito dessa questão. Então, é a questão 952 e você continua aqui com a gente. Acompanha a gente aqui. A pergunta do Kardec é a seguinte: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões
que ele sabia lhe havia de apressar o fim. Porém, aqui já não podia resistir, por havê-las o mau hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Então, o Kardec quer saber aqui o seguinte: o homem que está absolvido por situações corriqueiras da vida e que, por conta de um mau hábito, aquilo se torna um vício, e do vício ele não consegue se livrar, e mesmo assim continua a despender força da sua vida, continua a despender tempo, continua a despender situações de... continua a perda de tempo da sua vida em relação a isso, mas torna-se o homem culpado. Existe suicídio, mesmo lutando contra um vício tão cruel. E aí os espíritos respondem assim: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então vamos entender essa resposta, para a resposta não ficar muito amarga. Porque tem uma palavra aqui, que a gente estava discutindo agora há pouco, que os espíritos falam assim: olha, falta no homem, nesse caso, no sentido moral, a falta de coragem para assumir os seus compromissos perante as situações que o envolvem na vida. Porque existe um detalhe muito interessante, gente. Ninguém está mais capacitado para viver a sua vida do que você. Ninguém. Então, você foi preparado para isso, para o momento de hoje. Você foi forjado por experiências múltiplas nas reencarnações pretéritas para conseguir angariar recursos suficientes para passar pelo que a gente passa hoje. Olha só que interessante. Nós fomos preparados para isso. Então, às vezes a gente pode pensar assim: nossa, mas eu não vou dar conta. Nossa, como é difícil. Nossa, mas isso é impossível passar por essa situação. Lê do engano. Os espíritos nos falam aqui que nos falta coragem. E aqui eles falam assim, e bestialidade, eles estão falando assim, e falta sensibilidade para entender o caso. Falta um pouco mais de olhar atento. Porque às vezes as situações, tudo na vida começa pequeno, gente. Tudo na vida começa pequeno. O amor começa muitas vezes, um casamento começa às vezes no olhar, no simples tocar de mão, no simples gesto carinhoso, e aquilo vai se transformando numa coisa enorme. E aquilo vai crescendo, você vai enamorando o outro no sentido do engrandecimento. E às vezes um ato cruel contra a nossa própria vida começa em um pensamento, em um gesto, desarticulado com a verdade, desarticulado com as determinações das leis divinas. E isso vai crescendo dentro da gente, e se a gente não der conta de parar, de frear, a gente falta com essa sensibilidade. E os espíritos ainda falam aqui, acrescida do esquecimento de Deus. Porque muitas vezes a gente fica mais preocupado com o julgamento dos homens do que o julgamento de Deus, que é muito mais sereno, muito mais suave. Porque os homens são muito cruéis, às vezes, nas suas interrogativas e às vezes nos seus julgamentos. Alguns homens usam de crueldade extrema para julgar a vida das outras pessoas, mas Deus não usa de crueldade. Porque se em nossas leis temos dispositivos determinantes para avaliar o culpado, se está certo, se uma pessoa é culpada ou não, ainda assim é muito distante do julgamento de Deus, que começa na consciência, que começa no sentimento interior que cada um temos. Então, existe um dispositivo na lei divina, que não existe ainda na lei humana, que é o dispositivo da misericórdia. Ainda que nós estejamos errados, ainda que nós tenhamos cometido erros atrozes contra a nossa vida e contra a vida dos outros companheiros, ainda que esses erros tenham começado pequeno, depois se alongado durante a vida, e depois, numa espécie de sentimento vicioso, você condena a sua própria existência. Ainda assim, Deus, na sua infinita misericórdia, olha para cada um de nós e pergunta intimamente quais são os recursos que nós temos para nos livrar disso. E se nós não acharmos esses recursos, Ele nos envia o amor,
a fraternidade, a amizade dos amigos que estão ao nosso lado, o carinho daqueles que nos amam, a doutrina espírita como um consolador prometido e algo fundamental que não pode fugir na conversa de hoje, que é a possibilidade, a capacidade íntima que cada um de nós tem para nos tornarmos mais fortes diante da dificuldade. Então, é nesse movimento, é nesse apoio que temos que dar um ao outro e a nós mesmos que nós vamos reconhecer que hábitos podem se tornar bons hábitos e depois vão se tornar virtudes, ou hábitos podem se tornar mau hábitos e depois vão se tornar vícios, e esses vícios muitas vezes vão nos levar a decepções muito profundas em nossas almas, a marcas e feridas muito amargas dentro de nós, que pode nos levar a cometer atos e gestos que nós muitas vezes nos falta nesses momentos um pouco de reflexão, de cuidado, de carinho com nós mesmos. Porque se nós estamos aqui reencarnados, é porque houve determinação divina para você reencarnar do jeitinho que você é, da forma que você se encontra, na capacidade que você tem de angariar recursos para a sua vida e aí sim se tornar cada vez mais forte, deixando para trás todo o sentimento ruim que um dia nós podemos ter construído e trazido para a atual existência, né, amigo? A doutrina espírita, Saraiva, vem colaborar com a gente num momento muito oportuno, porque a doutrina, quando bem estudada, ela traz reflexões dentro do que Saraiva está alertando esse amigo querido, mostrando que é possível vencer. Lógico que não é fácil, a gente sabe que tem dores que são muito difíceis, a gente sabe que tem momentos que, na verdade, o desespero nos cegam, mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver o conhecimento do Evangelho, se a gente tiver a certeza em Deus, como a pergunta aqui, o esquecimento de Deus, em que momento a gente está esquecendo? Não foi só nessa encarnação. Se a gente entende que pela reencarnação, em que momento, o que o amigo Saraiva comentou, em que a gente foi se perdendo, em que um ato ruim foi criando no outro medo, insegurança, desespero, em que momento a gente não tem percebido que hoje a gente é, na verdade, um somatório de toda uma caminhada anterior e que trazemos possivelmente, mesmo sendo espírita, aí eu estou falando para nós espíritas, mas lógico que o suicídio está em todas as possibilidades, mas para nós espíritas principalmente, a gente se perder dessa necessidade do conhecimento doutrinário para a gente ganhar aquela força interior, Saraiva, ganhar certeza que tudo passa, ganhar certeza na vida espiritual, e o conhecimento que quando a gente mata o corpo, a gente matou só o corpo. Aí, se a gente tinha um problema, a gente passa a ter, infelizmente, dois, que é a agressividade que a gente fez com a própria vida, em que em algum momento a gente vai ter que prestar conta disso. Que a gente possa, então, buscar a esperança, sim, e contar com os amigos para que a gente possa prosseguir. Felizes. Uma aguinha aqui, porque a garganta, às vezes, a gente fala muito seca mesmo. Estou meio resfriado aí, falando assim da... Pode continuar. Não, então agora é a... Tem aqui a questão 952A. É mais ou menos culpado do que aquele que corta sua vida por desespero? A pergunta está dizendo se é aquele que se suicida com um ato rápido, ou aquele que se suicida sem perceber, não é isso? No dia a dia, fazendo as coisas que não seriam legais. Então a pergunta inconsciente, né? É o que é o inconsciente, né? Aquele que faz todas as coisas. Às vezes não é bom estar dando exemplo para não ferir ninguém, mas tipo beber, fumar, dormir tarde, falar dos outros, maledicência, raiva, todo sentimento contrário às leis de Deus, né? Aí ele diz assim, a resposta dos espíritos: é mais culpado porque teve tempo de raciocinar. Então aquele que age assim por esses outros que eu falei é mais culpado do que aquele que tenta um suicídio
de algum momento muito difícil, ele tomou ali naquele momento a coragem, né, vamos dizer assim, e finalizou com sua própria vida, sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas serão sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Olha, o Livro dos Espíritos não é à toa que ele é a parte filosófica que fala de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo. A gente encontra muitas respostas aqui. E aí eu acho que o que a gente percebe no movimento, tomara que não seja em todo o movimento, né, Sara? Muita gente fala assim, o Livro do Espírito é muito difícil, são 1019 perguntas, eu não tenho tempo para ler isso tudo. Aí perde tempo, perde o tempo de poder ler algo que ajudaria para quem lê e ajudaria para a pessoa que é instruída, vai poder ajudar a tantos, né? Esse tema começava com Saraiva, suicídio. Semana que vem a gente vai estar abordando de forma mais voltada para os jovens. E é um tema assim, muito delicado, em que a gente, quem chega a essa situação, a gente não tem noção. A gente pode até aprofundar em várias filosofias, mas só sabe a dor que sente quem sentiu. A gente fica muitas vezes adivinhando, e é por isso que eu acho que a gente poucas vezes se aproxima daquele que poderia a gente ajudar, né, Saraiva? Porque a gente chega no dia a dia, no nosso trabalho, às vezes a pessoa está mostrando um problema. A gente ri, a gente brinca, a gente zoa com a pessoa, não é assim? Infelizmente é assim. A gente acha que a pessoa é brincalhona, só está contando uma piada. E poucas vezes a gente tem essa sensibilidade de, não fazendo como a pergunta, a resposta anterior, esquecido de Deus, quer dizer, o esquecimento de Deus, né? A gente poder estar assim, um pouco atento, não deixar de brincar, de sorrir, de levar a vida de uma forma mais amena. Mas a gente poderia, de repente, estar mais atento, porque dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, no próprio centro espírita ou nos locais que a gente possa estar frequentando, pode ter alguém com essa vontade, com vergonha ainda de falar, de não ter coragem, porque todas as vezes que ela tenta levar um assunto, a gente não tem o carinho de ouvir e perceber que a pessoa precisa de alguém que a aconchegue ao coração, sem crítica, sem ficar, às vezes, aquela resposta formada, né, formatada de vai ao centro, procura um centro, vai estudar o Evangelho. E isso muitas vezes afasta, né, Sarah? Afasta. A gente tem aprendido que a própria, antigamente chamava doutrinação. E hoje a gente chama de diálogo com os espíritos. Os espíritos inferiores a gente chamava muito de obsessor. Hoje já quase não se usa muito esse termo. Então a própria doutrina, ela vem crescendo, evoluindo, e a gente, por estar evoluindo, a gente vai gerando sensibilidade, porque ninguém doutrina ninguém. Então nós não iremos doutrinar um suicida, uma pessoa com essa tendência. Agora, o diálogo fraterno, o amor no coração, o aconchego daquele irmão aos nossos corações, a crítica sendo totalmente, se possível, zerada, e a gente entender a dor desse irmão que ali está, seja dentro de casa ou fora, nós vamos conseguir ajudar muito mais do que continuarmos os espíritas ou as pessoas de todos os credos apenas com o dedo, né, mostrando: você não é de Deus, você não tem fé, se você tiver... Isso não ajuda. Jesus não agia assim com a gente. É preciso que a gente busque, né, Saraiva? Refletir no Evangelho, refletir nessa literatura espírita, que as próprias obras básicas, que é a base da doutrina, é a base para a nossa vida, de um caminhar melhor, para que a gente possa, daqui a um tempo, não ter que estar dialogando com tanta preocupação sobre o tema suicida, né? Que a gente possa buscar, gente, ainda hoje. O mundo não está de mal a pior. O mundo está no momento de largas experiências
que aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir, aqueles que estiverem sintonizados com o Pai, independente de ser espírita, aqueles que estiverem com Deus, em busca de uma renovação interior, porque os nossos sentimentos nos colocam justamente aonde a gente quer estar. De acordo com o que eu penso, de acordo com onde eu vou estar, de acordo com o que eu atraio. Se estamos atraindo tanta situação delicada, significa que o caminhar do ser humano não está só dentro de uma lei de causa e efeito do passado. É o que ainda hoje fazemos. É o que ainda hoje não conseguimos nos afastar dessa lei. É verdade. Eu estou pensando aqui, estou refletindo sobre a questão que você falou agora há pouco, do suicídio inconsciente. Gente, quem já teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, vai perceber o André Luiz, um homem como todos nós, como a maioria de nós, com dificuldades imensas, como a maioria de nós, e que passou dificuldades muito complicadas depois do seu desencarne. Assim que ele chegou, depois de ter vivido 8 anos numa região umbralina, ele é resgatado por Clarencio, após elevar uma súplica a Deus, fazer uma prece, conclamando, chamando Deus para que pudesse ali oferecer um alívio, um refrigério para sua alma. O espírito Clarencio aparece com alguns outros companheiros que ali o resgata e leva até o Nosso Lar. E eu trouxe aqui um trecho muito interessante do capítulo 4, Médico Espiritual, do livro Nosso Lar, que fala um pouco sobre essa questão do André Luiz e de um suicídio inconsciente que ocorreu com ele e que foi causado por movimentos, olha só, de excesso de bebida alcoólica, excesso de algumas leviandades, de algumas peripécias que o André Luiz cometeu aqui reencarnado. E aí os espíritos falam também que o diagnóstico não passa apenas pelas questões materiais, daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente está comendo, porque o excesso de bebida e de comida exerce fatores muito angustiantes no nosso corpo, mas também pelo excesso de raiva, de ódio, de cólera, de maledicência. Isso tudo vai produzindo em nós sentimentos e vibrações de ordem inferior que possivelmente no movimento psicossomático avançam em nossas células, que são trilhões de células que nós temos em nosso corpo, todas muito sensíveis ao nosso comando mental, todas muito sensíveis àquilo que nós idealizamos para a nossa vida. Porque uma vez conduzindo as nossas células a pensar junto de nós movimentos para nossas vidas bons, elas vão se aglomerar num sentido muito benéfico para a nossa vida. Mas se nós estamos conduzindo a nossa vida com pensamentos ruins, então elas vão, de certa forma, tomando um formato angustiante para o nosso corpo e para o nosso perispírito. Então, quando o espírito de Clarencio e Henrique de Luna, que é um médico espiritual, chega no local onde André Luiz estava sendo tratado, eles já começam falando assim, o Henrique de Luna e o Clarencio. Ele fala assim, olha, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti, André Luiz, que singular sono de revolta me borbulhava no íntimo. Ele não tinha consciência que tinha suicidado. Ele não tinha consciência que tinha cometido crime durante anos e anos contra a sua máquina corporal e contra o seu corpo perispiritual. Então, o Clarencio e o médico, o Henrique de Luna, esclarece assim, olha, vejamos a zona intestinal, exclamou o médico, a oclusão derivada de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse adequado com os princípios da fraternidade e da temperança.
Olha só, gente, o que os espíritos estão falando aqui, que o suicídio de ordem moral, o suicídio de ordem consciente, ele vai muito além do que a doença instalada no nosso corpo. Ela vai também pelo tipo de pensamento e pelo ambiente que nós frequentamos. Ela vai proporcionar melhoria ou vai proporcionar um certo desequilíbrio a mais. Porque se ele tivesse se adequado depois do diagnóstico da doença, talvez ele não tivesse abreviado a vida como foi abreviada. Então é preciso que nós pensemos e repensemos o nosso estilo de vida, gente. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós emitimos para a vida, é o que nós recebemos de volta, é o retorno que nos chega ao coração. Porque os companheiros que escolhemos na vida carnal, que nos acompanham, são fruto de nossas escolhas e nós podemos apalpar, abraçar e visualizar. Mas aqueles companheiros desencarnados que nos acompanham, muitos de nós que não temos a vidência, que não temos a sensibilidade espiritual, mediúnica, para observar quem está nos seguindo, muitas vezes são companheiros que não desejam o bem para cada um de nós. Desejam que nós nos embrenhemos nos nossos pensamentos mais ferozes da vida, que nos levariam às estradas da perdição de nós mesmos. Nos perderíamos nessa grande jornada que podemos chegar, bem ou mal, de acordo com a nossa possibilidade de reflexão. Então os Espíritos falam aqui, é preciso parar, criar um sentimento, analisar com profundidade a nossa vida e desenvolver um sentimento crítico. Porque Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que conhecimento é esse? Que libertação é essa? Libertação dos sentidos materiais também, mas principalmente libertação dos sentimentos adversos às leis divinas. Aqueles sentimentos que nos afastam de Deus, que fazem com que nós esqueçamos do nosso Criador, que faz com que muitas vezes fechemos a porta não apenas para os amigos que sentimos indesejados, os amigos indesejados em nossas vidas, mas muitas vezes fechamos a porta para Jesus e não permitimos que Ele entre em nossas residências, em nossos quartos, em nossa solidão, porque esquecemos desse Mestre amado e desse movimento tão bonito, tão sensível, tão fraterno, que é o da criação de Deus em relação a nós, que somos seus filhos, e do sentimento que Ele nutre por nós, porque sabe que cada um de nós tem dentro de si uma coisa que o nosso amigo sempre fala, a centelha divina, capaz de remover qualquer tipo de dificuldade e nos elevar para uma vida melhor e mais tranquila, no momento em que nós desenvolvemos esse sentimento, essa conduta crítica, para que nós possamos definitivamente nos livrar de todo o mal que nós criamos para nós mesmos, né, amigo? Certeza, Saraiva. E é importante a gente prestar atenção nesses ensinamentos que vêm para a vida, porque o dia a dia nos convida o tempo inteiro a pensar para fora, né? Isso. Vendo, imaginando as novelas, os filmes, os problemas, os acidentes. Hoje, com o celular, o tempo inteiro a gente vê no WhatsApp, Facebook, Instagram e tantas outras situações em que nos pede apenas para ver o que está fora. E isso causa muito assim, sentimento de que absurdo, nossa, a vida está difícil. No entanto, a vida ela é muito bonita. A vida é muito bonita mesmo, mas o problema é que a gente não tem ainda essa cultura, Saraiva, de olhar. Se tem assim, é igual assim, passa uma pessoa, todo mundo repara no defeito, mas ninguém repara em algo bonito que está nela. Porque a gente ainda vive como se fosse aquele espírito chacoteiro, né? De rir, de zombar, de achar graça. Não importa o que a pessoa traz de bom, a gente logo observa o que é ruim. A pessoa pode ter tido várias atitudes boas, bastou um deslize para a gente criticar só aquela parte e dizer, viu fulano na festa, viu fulano... E é isso que tem, assim, nós hoje somos um somatório
desse viver nosso, que eu acho que todos nós estamos assim transbordando nesses vazios da alma. E é preciso que a gente passe a preencher urgentemente de ensinamentos que elevam, que ajudam, que transformam a gente em verdadeiros seres humanos enquanto na Terra, e humanos espiritualmente falando, né, pode usar essa expressão, espíritos humanizados, espiritualizados, para que a gente viva melhor. Senão, quanto tempo terá que durar o mundo de prova e expiação? Vai durar de acordo com o que a humanidade viver o tempo que quiser. Será que vai ser preciso tanto sofrimento para nos acordar? Ou a gente poderia acordar já pelo raciocínio, pelas reflexões? Se há 160 anos a doutrina nos liberta, nos informando, o que está faltando na gente, que está na questão 909, que o que nos falta é boa vontade. Quão poucos de nós nos esforçamos. É preciso que a gente reveja isso, sabe? Para que a gente dê leveza à vida, né, Sarah? Quando eu vou sair, o que eu tenho buscado? Com quem eu tenho saído? Como está o meu prolongar dos passeios noturnos? Só chego de manhã em casa? Chego mal? Chego com o fígado gritando um sorrisal? É isso, e isso eu estou falando de coisa material, mas também das atitudes, dos sentimentos, do que Saraiva alertou aqui, do André Luiz, que a gente não traz a leitura como uma crítica a André Luiz. Já que o André se permitiu trazer, a gente traz como uma reflexão para todos nós. Em que momento a nossa sensualidade, nossa sexualidade, a nossa vida material, nosso dia a dia, os namoricos, né, os casamentos, como que a gente está vivendo? De que forma, aonde a gente pretende chegar? Então, finalizando, gente, que o tempo passa muito rapidinho, que a gente possa, apesar desse tema, eu sempre falo com Saraiva, ser um tema muito pesado, apesar de ser preocupante, porque eu tenho 2 filhas, eu sei o que a gente está atento, uma de 16 de 18, né? O que é atento, Saraiva tem uma filha também que está com 13, 14 anos. Então, todos nós temos nossas preocupações. E é preciso que a gente, então, a partir dessas reflexões, busque culto no lar e buscar o centro espírita, os estudos dessas obras, para que a gente possa realmente seguir atento. Já 20 horas e 31 minutos, já passamos 1 minuto aí do tempo. Uma boa noite, né, Saraiva? Para todos vocês que nos acompanham, muita fé. E até terça-feira que vem, a gente vai estar abordando particularmente sobre os jovens mesmo, tá? Os jovens e os pais. Gente, muito obrigado mesmo. O sentimento aqui é de gratidão por vocês nos acompanharem e fazerem questão de ir até o fim conosco aqui nas reflexões. Procurem a gente nas redes sociais aí, aqui no Facebook, só procurar lá Saraiva Júnior ou José Cláudio, e se vocês quiserem a gente pode conversar com vocês através das redes sociais, do WhatsApp, enfim. A gente vai se vendo por aí, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa noite, fique com Deus.